Bom dia, hoje dia 9 de novembro, estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal AM, Rádio de maior cobertura e audiência do estado de Sergipe. Hoje com o grande jornalista, poeta, imortal da Academia Sergipana de Letras e também conhecido como agitador da cultura no estado de Sergipe, nosso querido Amaral Cavalcante. Não saia daí que a gente volta já. Como faz sua vida? Como faz seu trabalho? Como está seu tempo? Sempre dá pra melhorar. É só você ficar ligado que vai poder fazer. Melhora cada dia, melhora cada dia, melhora cada dia. Melhora cada dia, melhora cada dia, melhora cada dia. Melhora cada dia.net.br. Alexandre Wendel. Muito bem, hoje vamos ter um programa aqui diferente e também ao mesmo tempo muito especial, com um jornalista, poeta, membro da Academia Sergipana de Letras, Amaral Cavalcante, visto também como um dos maiores agitadores culturais do estado de Sergipe. Bom dia, Amaral Cavalcante. Bom dia, Alexandre. Tenho um prazer enorme de estar nesse programa seu, que aliás está bombando já, não somente nas redes sociais, como principalmente em mesa de bar, quando a gente se encontra para conversar. Esse é o mais importante. Que é o lugar realmente onde a cidade se cumpre, acontece e troca ideias. É um programa que é recente, me parece. Tem pouco tempo. Mas já vem sendo comentado. A gente está querendo fugir, Amaral, dessa ideia de notícia ruim, coisa negativa, só coisa para baixo. O Brasil está num momento muito decadente, a gente precisa de coisas mais positivas e a gente tenta trazer pessoas que possam dar mensagens positivas, oportunidade aos jovens, levando em consideração que a abrangência da Rádio AM é muito grande, a gente chega nos povoados, chega no interior sergipano e você tem muita coisa para acrescentar. Você é uma pessoa muito rica em informação, conhecimento, trabalhou na parte administrativa de jornais, eu queria entender um pouco disso e depois você vira dono de um jornal alternativo que a gente vai falar no segundo bloco. E é impressionante que 4.500 cidades no país não tem um jornal que possa falar, discutir, contestar as questões administrativas do município, quer que seja, a importância do jornal alternativo. Um jornal que é, até no ponto de vista, um pouco discriminado, não é isso? Exatamente. Mas ele sempre teve um papel na história muito grande, o jornal alternativo. Por exemplo, em momentos como na regência, na segunda regência, desde a chegada do João VI, estou falando do Brasil, que os jornais alternativos, os pequenos jornais, não é? Eles tiveram um papel muito grande na abolição da escravatura, na campanha pela República, campanha pela independência. Já em Getúlio Vargas, na questão do trabalhismo, né? Vários jornais, alguns ideológicos, né, outros eminentemente culturais e artísticos, porque naquele algum tempo as agremiações tinham seus veículos que eram difusores das suas ideias. É verdade. Esse sempre foi o papel do jornal alternativo. Mas vamos do começo então, falar um pouco da vida de Amaral Cavalcante. Você é de onde, Amaral? Eu sou da cidade de Simão Dias, da bela e querida cidade de Simão Dias. Saiu muita gente importante de lá de Simão Dias, né? Rapaz, é mesmo, viu? Você é um deles. Gente querida. Simão Dias é uma cidade muito interessante em Sergipe, porque ela não se desenvolve questão de dinheiro, de indústria e tal, mas é uma cidade muito educada, né? Tem uma certa elegância especial, né? E cultiva a inteligência. Eu sou um dos menores rebentos de lá, porque nós sabemos que vários governadores, entre eles o próprio governador Marcelo Deda, que não somente na vida política, mas na vida intelectual e cultural do Estado, foi uma figura extremamente importante. Um abraço para Simão Dias, um abraço para Fred Medeiros, que está nos acompanhando aí, é dentista na cidade de Simão Dias, um abraço a você. Amaral, a gente estava discutindo ali fora coisas interessantes, como coisas que o jovem que trabalha em jornal não vai vivenciar. A gente falou da redação do jornal, por exemplo. A redação do jornal tinha aquele
aglomerado ali de jornalistas, de pessoas escrevendo, participando, que depois saíam para tomar aquela vivência, aquele aconchego. E hoje o jovem que trabalha em jornalista, em redes sociais, que também é um negócio fantástico, mas eles são muito solitários, né? Como é que era essa experiência de uma redação, Amaral Cavalcante? Essa troca de ideias, essa vivência? Era absolutamente ansioso, porque o jornal diário, por exemplo, ele tinha que ficar preparado, ele tinha que ser uma parte impressa à tarde e outra, de modo que pela manhã ele tinha que estar circulando. Tinha que estar na rua. E nós não tínhamos os meios que temos hoje. Não tínhamos a internet, era um teletipo. O telefone era complicado? Até o telefone era complicado. Mas eu conheci jornal através de um pequeno jornal que havia aqui, que era o Sergipe Jornal, da família Teixeira, da Carlos Teixeira. E esse Sergipe Jornal foi vendido ao grupo dos Diários Associados, de Assis Chateaubriand, que tinha, essa meninada que estuda deve saber disso, que tinha uma ampla, enorme rede de comunicação em todo o país, que envolvia jornais, televisões e rádios. Era um grande magnata, o Assis Chateaubriand, um grande magnata da imprensa. E então o Jornal dos Teixeira foi vendido ao Assis Chateaubriand e ele implantou aqui o Diário de Aracaju, que foi o primeiro grande jornal, um jornal standard, com vários cadernos, e funcionando como empresa, porque os jornais anteriormente prestavam um grande serviço à província, mas era o jornal do Seu Orlando, o jornal dos Teixeira, o jornal de família, tinha donos, de grupos, e atendiam aqueles interesses. Exatamente. É evidente que a importância, por exemplo, da Gazeta de Sergipe é muito grande, por política e cultural, pelas pessoas que faziam a Gazeta, mas era um jornal. O jornal Diário de Aracaju, que foi dirigido por Raimundo Luiz, uma pessoa extremamente competente, foi ele escolhido pelo Diário Associado para dirigir a Diário de Aracaju, e implantou um novo modelo, um novo relacionamento, por exemplo, dos veículos com a publicidade, que não havia, você imagine. Não tinha publicidade? Não, a publicidade era local. Sim, publicidade sim. de algumas as coisas locais e tal, coisinha pequeno tijolinho, como se chama, não é? Mas não grandes publicidades de veiculação nacional. Isso a rede trouxe. Tenta explicar uma coisa para mim. Se naquela época tinha muito mais funcionário no jornal e tinha menos publicidade, de que o jornal se mantinha? Hoje o jornal mídia impressa tem uma dificuldade muito grande de se manter com poucas pessoas. Como é que naquela época se mantinha com pouco anunciante? Ou era muito mais de trabalho voluntário? Como é que era isso? Não tinha esse negócio de trabalho voluntário. Por exemplo, eu estou falando do Diário de Aracaju. Mas o Diário de Aracaju tinha anúncios de rede, anúncios caríssimos, né? Você imagina. E uma coisa compensa a outra. O anúncio vai sair no Diário de São Paulo, na Folha de São Paulo, vai sair no Jornalzinho de Sergipe, vai sair de âmbito nacional. Quer dizer, com agências nacionais trabalhando. Então o dinheiro não era pouco, não era coisa. E havia um outro aspecto também, que era a venda em banca, né? Certo. Isso diminuiu muito. A venda em banca era mais forte. Exato. É uma época que tinha venda de disco, de LP também, né? Que hoje também não existe mais. Não existe. Hoje você abaixa na internet tudo. Não, mas você veja bem, as pessoas às vezes iam para o aeroporto esperar o Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, os jornais que vinham do Sul, porque era a única maneira da gente estar antenado com o que acontecia no mundo, né? Ler os grandes jornais enormes, com vários cadernos e tal, quer dizer, essa venda em banca compensava realmente o custo, não é? Mas eram empresas, não eram trabalhadores, eram pessoas trabalhando. No Diário de Aracaju, por exemplo, eu conheci grandes jornalistas como Luiz Eduardo Costa, como Hugo Costa. Tem grandes nomes. Agora, me explica isso. Você foi trabalhar na parte administrativa, já fazia poesia. Como é que você começa a se envolver com o pessoal do jornalismo? Como é que começa esse namoro aí na sua vida? Eu estava lá na redação, no escritório, que era dirigido inclusive por Orlando da Propag, que foi o primeiro visionário. Ele e Nailson Menezes foram os dois grandes visionários da propaganda. É verdade, conheci os dois. Do Estado, né? E Orlando com aqueles equipamentos novos, máquina que a gente nem imaginava que
existisse. Gravadores pequenos, né? Gravadores pequenos, máquina de datografia de esfera, aquela coisa ágil. Então, coisas que foi Orlando Que trouxe para cá. que trouxe. Era Orlando. E vários. O Herotildes Araújo, por exemplo, foi a primeira figura do corretor de jornal que eu conheci. Herotildes. Ele era corretor. Não havia, os jornais de Sergipe não vendiam publicidade assim. Mas o Diário de Aracaju montou um grupo de corretores e tal, um grupo de repórteres com carro para deslocamento, fotógrafo, muita gente boa trabalhando lá. Então, veja, eu já escrevia, porque eu já vim de Simão Dias com certa experiência na escrita. Fazia aquela poesia juvenil, escrevia aqueles textos juvenis, não é? Quando vim, em 1964, morar em Aracaju, porque precisava continuar meus estudos, tinha me formado no ginásio, né? Aquela formatura do ginásio. E aqui em Aracaju eu conheci um grupo extremamente importante de literatas, jovens literatas, que foi a Academia Sergipana dos Jovens Escritores. Era uma instituição apadrinhada pelo Dom Luciano Duarte. Naquele tempo, Dom Luciano era uma pessoa que tinha em mãos, né, elementos, instrumentos para fazer o que quisesse. Ele estava criando uma universidade. Dom Luciano é uma figura extremamente importante para Sergipe. Ele era o padrinho dessa academia. Essa academia juntava a meninada que escrevia, que lia. Naquele tempo a gente lia realmente muito livro, né? Não era no Kindle, não era no... Nós líamos... Você acha que o jovem de hoje ele perdeu o interesse pela leitura ou aumentou? Você tem uma ideia? Não, eu acho que ele lê mais, inclusive. Só que, quer dizer... Ele não sabe selecionar o que lê. É uma avalanche enorme de informações. É verdade. Que realmente fica difícil. A questão da literatura, porque a literatura prepara a nossa linguagem, abre a nossa cabeça. É um mundo realmente diferente, que foi substituído pelo mundo virtual. O mundo virtual é uma coisa psicodélica, o mundo virtual é uma coisa louca. Você entra numa biblioteca em Londres, você entra num museu na França. Você quiser, e você tem a cada átimo de segundo milhões de informações. Quer dizer, para uma cabeça processar isso, saber discernir, saber separar o que é realmente importante e o que não é, em quem eu devo acreditar ou não, aí é difícil. Agora, Carlos Eloy, que é da FM Itabaiana, está ao vivo acompanhando a gente, está perguntando como a tecnologia influencia os veículos de comunicação hoje. Ele está falando mais ou menos sobre isso, mas ele está fazendo uma pergunta aqui para você. Naturalmente, precisamos reconhecer que facilita, não é? Porque as comunicações é outra coisa. Você está na tela do computador, você tem acesso à notícia e tal. Quer dizer, mas com a diferença para a mídia escrita, por exemplo, para o rádio, entendeu? É que é uma diferença básica. É que você não tem um curador, quer dizer, você não tem quem escolha, quem dê veracidade ao que você está vendo. O jornal, não, ele tem tempo, como ele é feito no papel, ele é preparado para ser impresso e tal, então ele tem tempo de avaliar a veracidade, de conferir a veracidade da notícia e tal. Já as redes sociais e a tecnologia, ela tem uma velocidade tão grande que você dificilmente tem tempo, antes de você espalhar. Hoje é mais fácil de dar a tal da barrigada? Barrigada. Acontece muito isso. Você tinha matérias, eu acho que às vezes a pessoa podia levar uma semana, 2 semanas para fazer uma matéria, até um mês, né? E hoje, acontece o fato agora, incêndio não sei onde, o cara já tem que sair com alguma coisa. Você imagina, fale qualquer coisa. Qualquer coisa, você tem que falar, porque senão daqui você está por fora. Uma semana depois você não vai mais, aquilo não dá um gancho. Um restaurante na orla aqui pegou fogo. E foi só na cozinha, foi só na chapa, mas a fumaça foi muito grande. Daqui a pouco chega a notícia, morreram 10, morreram 20, o restaurante todo pegou fogo. E foi só na chapa lá, mas a fumaça foi muito grande. Então isso é um mal da tecnologia. Isso é uma coisa que nós estamos nos adaptando ainda. Eu costumo dizer, quando se faz esse tipo de comparação, que esta preocupação com a tecnologia que ameaça as mídias já estabelecidas,
que não é bem assim, porque eu me lembro perfeitamente quando se dizia que a televisão ia acabar com o cinema, que o cinema ia acabar com não sei o quê. Ia acabar com o rádio. Que o rádio ia desaparecer completamente, imagine. O rádio ia desaparecer. Nos anos 60 foi uma pressão grande que o rádio ia desaparecer e agora voltou a ter de novo com o fim do rádio, porque não tem mais necessidade do rádio, porque tem rádio na web, você tem outros meios e tal. Pois é, então veja, isso não se concretiza. Cada veículo acrescenta, porque as necessidades são outras. Verdade. Quer dizer, imagine que o que era a palavra distância há 50 anos atrás, uma cidade distante da outra, hoje essas distâncias não existem. Não existem mais. Nós não estamos distantes de Paris. Agora, veja que coisa interessante, né? Sempre estivemos antenados, porque o mundo, em determinado momento, por exemplo, na grande revolução hippie, na grande revolução de costumes, revolução de pensamentos, todo mundo apareceu ao mesmo tempo. Se fazia em Londres, em Amsterdã, se fazia em São Paulo, no Rio de Janeiro. É verdade. Tá entendendo? E se fazia em Sergipe, né? E uma coisa impressionante. Mas um pouco atrasado, né? Mas chegava. Cada coisa a seu tempo. Demorava a chegar. Né? Demorava a chegar. Mas isso chegava, quando chegava já era uma coisa consolidada e tal, né? Então essas revoluções nunca vão deixar de existir. O professor Wilder está ao vivo na linha, querendo fazer uma pergunta para a gente. Professor Wilder, bom dia, obrigado pela participação e pela audiência. Está também ao vivo aqui nos acompanhando o Nestor Amazonas assistindo o programa. Se você não conseguir ver completamente hoje, Nestor, aí pela internet, você vai poder ver também pelo YouTube, você e todos os outros que estão caindo aí a linha da internet, graças à nossa Vivo. Professor Wilder, bom dia, obrigado pela participação. Buenos dias. Professor Wilder. Nestor Amazonas foi meu aluno, viu? Nestor Amazonas foi seu aluno, muito bem. Muito inteligente. Amaral, ontem à tarde, no Instituto Histórico e Geográfico do Sergipe, eu estive lendo o Diário de Aracaju. Sim. Meu pai, Milton Santos, de 55 a 83, era um mecânico desses jornais. Do Sergipe Jornal, que era do Paulo Costa. Dalmário, obrigado. Do Correio de Obrigado pela Aracaju. participação. Exato. Do Jornal A Cruzada. Meu pai era um mecânico. Jornal Cruzada. Seu pai era uma pessoa muito conhecida, eu mesmo conheci. Então, Amaral, você está convidado a voltar ao Instituto Histórico e Geográfico do Sergipe, onde estão também exemplares do conceituativo Folha da Paz. Obrigado, pessoal da mesa. Conte-nos por que Fico muito feliz. Um abraço. Fico muito feliz, Wilder. Você é um pensador, é um cara, é um guardador de memórias. É verdade. Não somente seu pai foi importante. Foi vereador 7 vezes. Foi vereador 7 vezes, não é à toa que uma pessoa é vereador na cidade 7 vezes. E tem na nossa memória afetiva, o seu pai, um lugar Pedro cativo. Raimundo, obrigado pela participação. Um lugar cativo porque era o dono do carrossel de Tobias. Dono do carrossel. Era o pai de Wilder. E o carrossel de Tobias, nos antigos natais de Aracaju. Eu andei no carrossel com eles. Tem Olha, o um, Luciano andou no carrossel de Tobias. Meu cachorro quente. tem um lugar muito carinhoso no coração de quem é desse tempo, né? Tem alguém ali se manifestando. Pedro Raimundo, que andava muito no palácio, também nosso querido, eu carinhosamente chamava de professor Pardal, que é muito inteligente, está ainda atuando, está nos acompanhando também aqui ao vivo. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando a gente pela internet ou na Rádio Jornal AM. E quem perdeu o nosso programa aqui agora, pode ouvir em qualquer horário em www.melhoracadadia.com.br. Você pega, escuta o seu programa, escuta o nosso querido Amaral Cavalcante a qualquer momento, sábado, domingo, na academia, onde quer que seja. E quem está nos acompanhando em casa, no carro, no trabalho, no caminhão, são 9 horas mais quase 30 minutos na Jornal 540. Estamos aqui com o Amaral Cavalcante. Está melhor de se trabalhar hoje com mídia impressa, de alguma forma, ou não? Quais são as principais dificuldades? Não. Está muito difícil, porque O papel está muito caro. o papel está muito caro. E veja, no caso, por exemplo, da imprensa alternativa, não digo da grande imprensa. A grande imprensa sabe perfeitamente que serve pelo mesmo, mas eu não posso falar porque não é a minha experiência, não é a minha área, não é a minha experiência pessoal. Mas o que é que aconteceu com os jornais alternativos? Tiveram um boom na década de 60, 70, muitos jornais alternativos apareceram no país. Verdade. O mais evidente deles, o Pasquim, tiragens
enorme e surpreendente, Pasquim, uma cobertura de fenômeno. todo o território nacional, não é? São poucos os jornais alternativos que tiveram essa vitalidade. Mas não só o Pasquim, como o Jornal Movimento, o Jornal Ex, vários jornais alternativos que estiveram, digamos, em moda, mas não é bem moda, que eles estiveram prestando um serviço que a mídia tradicional, macumunada com a ditadura militar, que estava a serviço da ditadura militar, não prestava à população. Quer dizer, o serviço de informar, né, sobre o que estava se passando nos porões da ditadura, né, o que estava se passando na censura, na censura prévia, a questão da dívida externa, como é que estávamos vendendo o nosso país, como é que os militares estavam se comportando. Essa função deixou de ser da grande mídia Para ser da mídia alternativa. e passou a ser da mídia alternativa. A gente vai chamar o intervalo comercial, mas eu queria perguntar, a sua paixão é mais pelo jornalismo? É mais pela poesia? O que hoje move você para sair de casa? Bom, vamos entrar. Não, pode responder essa que depois a gente vai pro comercial. As coisas uma coisa não anula a outra. Eu tenho um chamego com uma poesia muito grande, embora exercite muito mais a crônica, que é uma coisa ligada ao jornalismo. A crônica é o jornalismo mais apurado. Eu por incrível que pareça, nunca escrevi muito nos veículos que estão à minha disposição. Eu hoje sou um editor, né? Na verdade eu sou um editor. Edito ainda o jornal o Folha da Praia, tem os 36 anos de existência ininterrupta. Deve ser um recorde no cenário nacional. Deve ser um recorde no cenário nacional, porque outros alternativos como o Pasquim, por Dura exemplo, 2 anos, outros duram muito duram